Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria, senhor presidente, que agregasse os meus 3 minutos também das comunicações. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje em razão até da frustração legislativa que essa convocação causou, e a sociedade brasileira está sempre a exigir a aprovação de leis e leis e leis. Leis que eu entendo que não pode ser fruto do arbítrio. Alô? A lei, como disse Dirk. Não. Está quebrado aqui. Alô? Chegou? Ah, Chegou? Ok. Repito, senhor presidente, a lei, como ensina Durkheim, tem que ser uma parturição social, ela se edifica no seio da sociedade. Não é nenhuma mente iluminada, não são os grandes legisladores da Grécia, nem o grande Péricles, mas tantos outros que foram e plasmaram o direito grego, que tem o privilégio de traçar condutas no seio social. Os homens fazem as leis, e não as leis fazem os homens. A realidade edifica a lei, e não a lei edifica a realidade. A lei é apenas uma consagração de uma prática, de um imperativo categórico do convívio, que deve ser gravada, escrita, para que todos a reconheçam e a cumpram. Cumprir a lei é mais importante do que fazer leis. Não há necessidade de leis. Nós temos leis de mais e cumprimento de menos. Nós temos hoje esse processo das medidas provisórias prevista no artigo 62 da Constituição Federal, que dá ao Poder Legislativo uma hegemonia absoluta. Ao Poder Executivo, quero repetir, uma hegemonia absoluta na feitura das leis. Será que um corpo, seja ele quem for o presidente, não importa, estou falando das instituições democráticas do Brasil, que deve transcender os governos e também as sessões legislativas. Falo de como construir uma nação com leis justas, com poucas e boas leis. Leis que realmente possam ser entendidas pela sociedade, que não busquem o rebuscamento, o esconderijo de interesses escusos, como são as leis casuísticas que se faz nesse país. Qualquer congresso de país mais avançado não produz mais do que 10, uma dúzia e meia de leis. Mas no Brasil não. São centenas, são milhares que devem ser produzidas. Para quê, senhor presidente? Quero chamar a atenção desse Congresso, que eu vim mais para destruir do que para fazer leis. Entendo que chegou a hora de se fazer a codificação. É preciso que o Congresso brasileiro consolide as leis de maneira a afastar esse emaranhado absurdo, essa teia inaceitável das leis brasileiras. É realmente algo escabroso, senhor presidente. A necessidade que se tem de fazer lei para não cumprir nenhuma, nem outra, nem a subsequente, nem a que virá depois.
É isto que nós, será que fomos chamados para fazer as boas leis, as leis necessárias, as leis, como eu disse, que sejam esse imperativo do convívio social? Ora, o costume vai plasmando as leis e disse que a boa lei é o costume escrito, é o costume levado à aprovação das assembleias. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que talvez esta frustração de não se aprovar certas medidas, talvez tenha razão a sociedade, mas eu queria convocar a sociedade brasileira, os pensadores sociais, para que possamos refletir melhor sobre essa fúria legiferante, sobre essa necessidade de se fazer leis que não serão aplicadas, leis inúteis, leis impróprias, leis que o convívio mesmo, a sociedade despreza pela sua não aplicação, pela sua não observância. Será que não seria o momento, na próxima legislatura, de começarmos por uma consolidação das leis, as leis civis, as leis penais? Há uma necessidade de criminalizar tudo, de judicializar tudo. A lei tem que ser impositiva, esse fundamento da necessidade social de se viver em paz e com limites nos direitos de cada um, com limites que o direito de alguém vai onde começa o direito de outro. Mas hoje ninguém mais observa a lei, a não ser pela via compulsória do Poder Judiciário. A lei tem que ter esse manto sagrado de ser respeitada pela sociedade, pelo corpo social, como este imperativo que, se não observado, a sociedade entra em crise, a sociedade não vive em paz, a violência predomina. Já Beccaria falava de que não é o rigor das penas que inibe o crime, mas senão a certeza da punição. E aí, o que se observa, esse processo punitivo que passa pelo Poder Judiciário é moroso e muitas vezes a pena chega atrasada e não se modifica a conduta do criminoso, que continua a delinquir entre um delito e a prática de outro. Por isso, senhor presidente, eu entendo que a produção legislativa do Congresso brasileiro, falando aqui das duas câmaras, é uma legislação ruim, na sua absoluta maioria dispensável, porque não aplicável. O que não é observado, o que não tem a efetividade da aplicação, é lei que não presta, é lei inservível, é lei desnecessária. Será que é preciso chancelar o nome do parlamentar nas leis? Será que é importante que a lei tenha esse caráter personalíssimo? A lei tem que ser obra coletiva da sociedade inteira. A lei, sobretudo, para ser respeitada, para que realmente ganhe foros de respeitabilidade, independente da judicialização. Nós estamos cada vez mais abarrotando, enchendo, num processo brutal de judicialização
onde as ações se multiplicam e a cada ano crescem num sentido vertiginoso, o Poder Judiciário já não dá conta de realizar a justiça em tantos processos, em tantos litígios. É porque a lei perdeu o papel sagrado que lhe é inerente. A lei perdeu a respeitabilidade. A lei, sobretudo, perdeu a dignidade de se impor como texto legislativo, como forma necessária de realizar as relações sociais. Senhor presidente, um país que quer ser construído a golpes de leis, a golpes de leis como se fosse moldar a argila para formar vasos do absurdo. Não podemos mais continuar com um processo legislativo inútil, imprestável, descartável. Um processo legislativo que não tenha um conteúdo profundo das relações humanas que se estabelecem no corpo da sociedade. Aqui também são as relações econômicas, são toda a sorte de relações que o grupo social se manifesta, se relaciona, se constrói. Temos que construir um país de poucas e boas leis. Temos que, sobretudo, dar à sociedade a possibilidade de conhecer a lei. Leis claras, visíveis em si mesmas, e não cifradas numa linguagem incognoscível, em que poucos têm acesso, em que só os profissionais ou os chamados operadores do direito podem conhecer. A lei não pode ser o que foi no passado, as leis só conhecidas por uma minoria que era o pontífice máximo. No direito romano, era o pontífice que tinha os segredos da lei. Mas as leis hoje têm a publicidade, estão escritas, são publicadas, têm que ser publicadas. Não podem ser segredos de Estado e nem segredos dos operadores de direito. A lei, enfim, não pode ser tratada como alguém disse, a lei, ora a lei. A lei, sim, ora a lei tem que ser respeitada, observada, mas para tanto ela deve ser digna de esses tributos que a sociedade deve render àquilo que são as normas de conduta. Obrigado, senhor presidente. Portanto, muito obrigado, companheiro.